Motorista profissional morto em acidente de trânsito. Em quais situações é dever da empresa indenizar os seus sucessores e familiares? Esse é o nosso tema de hoje. Todos nós sabemos que a atividade de motorista profissional é considerada uma atividade de risco. E as atividades de risco, pela nossa legislação, demandam a chamada responsabilidade objetiva do empregador, ou seja, aquela em que não é necessária a comprovação de culpa patronal para o dever de indenizar. Porém, essa regra geral possui algumas exceções. E no caso que nós vamos trazer aqui hoje, o motorista morto acabou se enquadrando dentro dessa exceção e acabou não sendo indenizado, e nós vamos entender o porquê. A viúva desse motorista acabou ingressando com uma ação trabalhista postulando a indenização no valor de R$ 1 milhão pela morte do seu esposo num acidente de trânsito em que ele conduzia o caminhão dessa empresa. Nessa ocasião, esse motorista foi atravessar uma linha férrea e acabou sendo abarroado por um trem. E, ao ser retirado das ferragens, acabou perdendo a vida. Imediatamente, essa viúva e os sucessores ingressaram com uma ação solicitando, por óbvio, além de indenização por danos morais, também uma pensão pela morte do marido, que era o provedor da entidade familiar, dando conta, postulando o recebimento dos seus salários, 13º, toda a sua remuneração, até o seu limite de vida, que é modulado pela tábua do IBGE. Porém, a empresa contestou a ação e alegou uma série de situações que acabaram fulminando a pretensão dessa viúva. E nós vamos aqui especificar quais delas. A empresa comprovou que fazia todas as manutenções periódicas nesse caminhão e que esse caminhão não possuía nenhum problema mecânico. Ele estava em perfeito estado de uso e conservação. Comprovou também que a velocidade permitida no local era de 60 km por hora e foi aferido que no momento em que ele cruzou a linha férrea, ele estava com velocidade superior à permitida no local. E mais, demonstrou em sua defesa que a sinalização estava perfeita, completa, ou seja, não havia nenhuma dificuldade em visualizar a sinalização, em saber o momento correto de transpor aquela linha férrea, circunstâncias estas que acabaram afastando essa responsabilidade objetiva. E quando é que essa responsabilidade objetiva fica afastada? Quando o empregador consegue comprovar que o acidente se deu não por uma circunstância normal, mas sim por culpa exclusiva do condutor. Situação essa que efetivamente restou comprovada nesse caso. Ou seja, a empresa conseguiu demonstrar que se ele tivesse conduzindo esse veículo na velocidade correta, que esse veículo estava em perfeito estado de funcionamento e que se ele tivesse observado a sinalização, que era muito visível, esse fortuito teria sido evitado. O conjunto desses fatores que foram efetivamente comprovados na defesa acabaram afastando a questão da responsabilidade objetiva. E todos nós sabemos que a responsabilidade objetiva traz o ônus da prova para o empregador, pois é ele que precisa comprovar que a culpa pelo ocorrido se deu exclusivamente por negligência ou imprudência da vítima, como no presente caso. Então, traz para si todo o ônus probatório, uma vez que esse caso não tenha sido comprovado essa culpa exclusiva, o Instituto da Responsabilidade Objetiva determina a total responsabilidade do empregador por todos os pedidos indenizatórios, sejam eles a título de dano material, que é justamente o pensionamento em favor dos dependentes, e também por danos morais, por óbvio, pela dor da perda de um ente querido. Então fica todo o encargo da empresa, o ônus probatório em situações dessa natureza. E nesse caso a empresa logrou êxito em comprovar
que o acidente só ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Então, a nossa recomendação, empresário, é que se você trabalha com atividade de risco, como no caso do motorista profissional, que você dê os treinamentos adequados, exija uma qualificação completa deste motorista, que esses treinamentos sejam feitos um termo de comparecimento, um termo de compromisso para que ele siga as regras de trânsito, as normas da empresa em relação à condução correta dos veículos. Enfim, que lhe dê um suporte, que lhe dê uma qualificação, um treinamento adequado, pois tudo isso pode no futuro ser necessário para o caso de uma ação trabalhista como essa. Se você, empresário, dá o treinamento, possui documentos de que esse trabalhador compareceu ao treinamento, se comprometeu em seguir as regras e mesmo assim não foi imprudente ou negligente, você retira de si o ônus da prova, o ônus dessa responsabilidade objetiva e atribui ao trabalhador, como no presente caso. Se você conseguir comprovar a culpa exclusiva do trabalhador, que você deu todo o aparato para que ele pudesse desempenhar a sua atividade laboral de forma correta, você consegue efetivamente isentar-se dessa responsabilidade. Tá ok? Fica então nossa recomendação dos treinamentos corporativos, principalmente se você é empresário, desenvolve atividades consideradas de risco. Tá ok? Um abraço e até a próxima.